todo o esforço da classe dominante brasileira consiste em iludir a população, criar uma ideologia segundo a qual a crise é resultado da irresponsabilidade dos governos, que arrecadam muito, a carga tributária é supostamente elevada, e gastam muito mal. Não bastasse isso, há ainda a corrupção, que é a forma mais deslavada de inépcia pública e de respeito pelos assuntos públicos. Então, para a maioria da população, tudo aparece como se fosse um problema meramente de impostos muito elevados que inibem o investimento e a iniciativa das pessoas e a irresponsabilidade dos governos. Com isso, eles ocultam o fundamental. O principal dispêndio do governo não é em gasto em saúde, em educação, em segurança, em ciência e tecnologia, em cultura, em infraestrutura, etc. O principal gasto do governo, desde sempre, mas sobretudo depois de 1994, é o fato de que o governo destina uma imensa parte da arrecadação dos impostos, mais todos os ativos que ele vende, que ele privatiza, para pagamento de juros e amortizações de um sistema de dívida. E é preciso recordar às pessoas que em 1994, quando começa o Plano Real, a dívida pública brasileira era minúscula, era 64 bilhões de reais. Hoje são 4 trilhões. Como é que essa dívida cresceu? Porque o governo era irresponsável, porque tinha o problema da taxa de juros? Não, porque os que decidiram fazer o Plano Real elevaram radicalmente a taxa de juros a mais de 50%. E deram como alternativa para os capitalistas comprar títulos da dívida pública, remunerados com tal valor, com uma taxa de juros tão elevada, que era muito melhor emprestar o dinheiro para o governo do que produzir mercadorias. Então, foi uma decisão consciente. Não aconteceu porque o governo era responsável, foi uma decisão da classe dominante brasileira implementada pelo Fernando Henrique. Essa regra começou desde lá, por isso que a dívida se multiplicou. Essa dívida consome todos os anos, no mínimo 43%, 44%, 45% de tudo que o governo arrecada. Então, claro, é uma exaustão financeira, porque tem um custo que vem do mundo das finanças, da taxa de juros elevada. E que o Brasil, nos últimos 20 anos, praticou a mais elevada taxa de juros do planeta, ninguém tem. Muitas vezes a Rússia, outras vezes a Turquia, ultrapassava o Brasil, mas por alguns momentos. Aqui no Brasil se criou esse rentismo como forma de acumulação, da qual participam os bancos, mas participam os industriais, os comerciantes, os latifundiários. Todos eles especulam nesse mundo das finanças. Então, o que nós temos? Uma gigantesca crise financeira, que só pode ser enfrentada se enfrentarmos o sistema da dívida. As contas estão desequilibradas? Eu diria sim. Por quê? Porque precisamente metade de tudo que o governo arrecada ele destina para o pagamento de juros. O governo diz, bem, mas isso é assim. Eu digo, não, não é assim. O governo pode começar a praticar uma taxa de juros muito baixa, como tem no mundo inteiro. Por que razão aqui a lei da gravidade não funciona no Brasil? Funciona? Então, há um desequilíbrio? Sim. Qual é a natureza do desequilíbrio? É financeira. Agora, há um problema fiscal, o governo diz, não, para manter o pagamento religioso da dívida, temos que fazer um ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal consiste em cortar gastos em quê? Em saúde, em educação, em segurança, em cultura, em infraestrutura, em cidade, em ciência e tecnologia. Cortar tudo onde for possível e arrecadar mais. A burguesia diz, arrecadar mais não dá, não queremos mais impostos. Percebe? Então só tem uma alternativa, fazer o que ele chama de um ajuste fiscal. Bem, a operação pode parecer que vai dar certo, mas por isso que eles dizem, terá que ser por 20 anos. O que eles estão dizendo? Não é que essa disciplina só pode ser resolvida, essa disciplina resolverá o problema em 20 anos. É que como vamos manter intocável o pagamento de juros, então não existe outra alternativa senão apertar a população. No quê? Diminuindo direitos previdenciários, cortar o investimento para a universidade, fazer tudo que eles estão fazendo e que sempre fizeram. Então, agora,
as pessoas dizem, não, mas tem um problema fiscal. E eu sempre digo, claro, existe um problema fiscal. Qual é o problema fiscal básico no Brasil? Os ricos não pagam impostos. A população paga imposto. Quando eu e o Eike Batista compramos uma caixinha de fósforo, a quantidade de imposto relativa ao meu salário que eu pago é muito maior do que a dele, por razões óbvias. Ele tem uma renda muito maior que a minha. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, há 1,5 trilhão de dólares da burguesia brasileira depositados em paraísos fiscais. Esse dinheiro saiu daqui sem tributação, saiu de maneira ilegal, não sabemos como foi adquirido. E todos os anos no Congresso Nacional tem uma lei para anistiar isso, porque supostamente o país precisa de capitais, então o governo diz, estimula a volta pagando um percentual muito menor do que era devido, mas permite ao capitalista legalizar. Sob o nome de quem? Que nós precisamos recuperar a situação fiscal brasileira. Então, esse é um argumento. 2, existe uma gigantesca dívida ativa no Brasil, que é o governo, os capitalistas litigam contra o governo, deve impostos, devo, não nego, pago quando a justiça mandar. Isso é que o capitalista faz. Com isso ele ganha tempo e ele negocia. O governo faz mecanismo de refinanciamento, anistia uma parte, ele contrata advogados e escritórios de direito tributário a preço de ouro e vai litigando. E algumas dívidas dessas se arrastam por 15, 20, 25 anos, às vezes até mais. O governo tem, não obstante, 250 bilhões que são reclamatórias já transitadas em julgado, quer dizer, o capitalista não tem mais onde recorrer, ele tem que pagar. O governo poderia lançar a mão e melhorar a situação fiscal? Poderia. Ele não faz. Finalmente, há uma outra situação gritante. Se o problema é fiscal, o governo não pode continuar dando subsídios para multinacionais e grandes capitalistas brasileiros. Mas tanto o presidente Lula como a presidente Dilma fizeram, sob a alegação de uma política anticíclica, suculentos subsídios, que é renúncia fiscal de impostos para os capitalistas. O ano passado, esse montante chegou a 400 bilhões. Então, se você pegar o imposto que já pode ser cobrado 250, se você eliminar todos esses subsídios que o governo dá para os capitalistas sob múltiplas formas, 400 bilhões, nós já temos aí quase 4 vezes o déficit que o governo alega ser de 170 bi, que desse ponto de vista, como qualquer um pode entender, é um déficit muito pequeno, é um déficit quase insignificante. Agora, o governo diz que tem que fazer esse ajuste, cria para isso uma taxa de desemprego gigantesca, coloca na miséria milhões, quer cortar a previdência social, está arrochando os salários, diminuindo o investimento em saúde, em educação, em ciência, em tecnologia, em cultura, em segurança, não faz infraestrutura nos bairros, não tem um programa habitacional, enfim, tudo para a classe dominante, nada para o povo. Uma crítica que tem se aparecido bastante nas redes sociais a esse teu discurso, que já circulou bastante em outras situações, é de que se o governo apertar nos capitalistas, deixará de produzir emprego. Bom, é um cinismo completo, né? Porque o que orienta o investimento é a taxa de lucro, não é o clima de insegurança, não tem nada a ver com isso. Os capitalistas, mesmo em condições mais inseguras, se a taxa de lucro retorna, eles investem. Agora, se esse postulado for verdadeiro, nós chegamos à triste conclusão de que quem deve pagar imposto sou eu, 27,5% na fonte do meu salário, que fica com o governo direto, e os capitalistas, em nome da emprego, estão dizendo assim, só dou emprego se eu não pagar imposto. Que república é essa? Que cidadania é essa? Que ideia de igualdade, que é o suposto de uma república burguesa, é essa? Ora, os capitalistas oferem uma taxa de lucro extraordinária. Essa taxa de lucro permite pagar todos os impostos. E é preciso dizer, a carga tributária no Brasil é elevada, não é porque tem corrupção, não é porque paga
os funcionários públicos. Não é nem porque paga salários astronômicos para os deputados, senadores e para os juízes, indevidamente. Não é por isso. A carga tributária é elevada porque o montante de impostos necessários para honrar o serviço da dívida é gigantesco. A carga tributária era baixa no Brasil em 94, quando começou o Plano Real. Era baixíssima. O que começou? Precisamente quando é uma curva que você pode observar. Quando precisamente a dívida começou a crescer, a carga tributária também cresceu. Mas não foi como consequência. A elevação consciente da carga tributária foi uma decisão, também consciente, de elevação da dívida, que trazia implícita o pagamento de juros e amortizações, todo tipo de comissão, feito à revelia do Banco Central, sem autorização do Congresso, com negociatas absurdas que precisam de uma auditoria, porque ela é quase totalmente contratada de maneira ilegal. É o maior esquema de corrupção da história da República, a contratação dessas dívidas e o sistema de renegociação. Então a carga tributária tem que ser elevada, exatamente para honrar a dívida, não para outra coisa. Então quando o capitalista reclama que os impostos são altos, na verdade ele está dizendo assim, eu quero uma taxa de lucro maior, eu não quero pagar imposto. Agora, se ele nos chantageia com a ideia de que só elevo o investimento, se o imposto for menor, por que eu não posso reclamar isso? E por que eu mesmo, funcionário público que pago 27,5% de tudo que eu ganho diretamente para o governo, não posso reclamar a diminuição dessa taxa? 0 ou 5%, pagar o que os latifundiários pagam para exportação de soja, o que os mineradores pagam para exportação de minério, 4% em alguns casos. Por que eu não posso fazer isso? Eu e eles, em igualdade de condições. Percebe? Isso é uma chantagem que é inaceitável. E tu acreditas que agora com esse ajuste, com essa PEC aí, a luta de classe se acirra, os movimentos populares crescem, a reivindicação nas ruas? Bom, exceto se nós não nos assemelhamos a homens e nos assemelhamos a ovelhas. Porque, obviamente, o que o governo decidiu? O governo decidiu que não é aquilo, faz um ajuste de curto prazo, melhora as condições e logo então volta a economia a crescer e a produzir emprego e a distribuir renda, que é o conto de fada dos keynesianos. Que era o conto de fada do petismo, que era o conto de fada daquela consciência ingênua que nos governou até agora. Agora chegaram os profissionais. E os profissionais, o xerife do bairro, está dizendo o seguinte: pelos próximos 20 anos, uma eternidade, no longo prazo todos estaremos mortos. Nos próximos 20 anos, o que vai governar a vida é uma austeridade contra o povo. O andar de cima, as classes dominantes, latifundiários, continuam nadando em dinheiro. Os industriais, com todo tipo de benefício do Estado e do capitalismo. Os banqueiros, os lucros do primeiro semestre são extraordinários. Os comerciantes comprando lá fora a preço barato e vendendo aqui dentro a preço caro. E os capitalistas estão dizendo, bem, agora a austeridade é contra o povo. A saúde no Brasil já é uma catástrofe e eles estão dizendo vai piorar. A escola é um desastre e eles estão dizendo vai piorar. A infraestrutura está desfeita e eles estão dizendo vai piorar. Então eles estão dizendo para vocês, para nós todos, estou movendo uma guerra de classe contra vocês, contra os interesses elementares de uma população em que 80% da população ganha até 3 salários mínimos. Ou seja, não é suficiente para se reproduzir em condições normais. E eles estão dizendo vai piorar ainda mais. E não vai piorar por 5 anos, por 6 anos, será por 20 anos. Ou seja, é uma declaração de guerra contra nós, é uma guerra de classe que eles movem contra nós. É óbvio que todas as ilusões passadas, a ideia de que um governo pode resolver nosso problema, ou que os sindicatos podem conquistar com bom comportamento um lugar de conforto nessa sociedade, se dissiparam. Agora as pessoas vão ter que enfrentar, se abrir para o que está acontecendo, e além disso, vão ter que inventar novas formas de luta muito mais eficazes, muito mais radicais, muito mais contundentes, contra esse governo e contra qualquer governo. Essa é uma questão decisiva. Os trabalhadores vão começar a observar
que não pode jogar sua sorte num político qualquer, num partido qualquer. Eles precisam jogar sua sorte, em primeiro lugar, nas suas próprias forças. Então, as organizações sindicais, as organizações populares. E não pode reduzir a política ao jogo eleitoral. O jogo eleitoral não nos contempla em nada. Ao contrário. Vamos lá, votamos, participamos eventualmente do partido, enquanto não tivermos um partido que efetivamente seja um partido revolucionário, um partido que represente a Revolução Brasileira. E agora não há mais possibilidade daquela ingenuidade cidadã de política pública resolver o problema. A crise é do Estado. E é uma crise do Estado. A burguesia resolveu essa crise do Estado. Fazendo o quê? Passando prejuízo para nós. E nós vamos ter que dizer que nós não queremos isso e vamos ter que passar o prejuízo para eles. Isso significa que esse Estado tem dono. Um governo não resolve, como o governo do presidente Lula não resolveu, do presidente Dilma não resolveu. Não resolveu, nem sequer mitigou. É preciso muito mais. Então nós precisamos ter uma ambição maior, uma consciência histórica dos nossos problemas maiores. É aquilo, para finalizar, que chamamos o seguinte: nós estamos tomados por uma consciência ingênua. A ideia de que um prefeito, um governador, um presidente poderia melhorar as condições do povo, pode, por 2, 3 anos. Pode mitigar? Pode, mas vai nos manter no vale de lágrimas. Nós precisamos transitar daquela consciência ingênua para uma consciência crítica. Precisamos alterar a natureza de classe do Estado no Brasil. Esse Estado tem dono. Em épocas de bonança, ele permite algumas migalhas. Caso contrário, ele perpetua, pereniza a austeridade. É isso que é a PEC 241. A PEC 241 diz que não tem para ninguém, nem para nós, nem para nossos filhos, talvez nem para nossos netos. É uma guerra de classes. Chama-se guerra de classes. Eles movem. Nós não escolhemos o terreno em que a gente luta. A gente aceita as condições tal como estão dadas. E eles nos convidaram para essa guerra. Nós vamos ter que responder à altura.